Olá, começa agora o Broadcast nas Redes, o programa de entrevistas do Broadcast, o serviço de informações em tempo real do Grupo Estado. Sejam todos muito bem-vindos. Sou Isadora Duarte, repórter de agronegócios do Broadcast em Brasília, e hoje o tema da nossa conversa aqui será a recuperação do agronegócio do Rio Grande do Sul. Recebemos o economista-chefe da Federação da Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Sul, a FARSUL, Antônio da Luz, e o economista-chefe da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, a Fiergs, Giovanni Bargi. O Rio Grande do Sul viveu a sua maior tragédia em maio deste ano. 478 municípios foram afetados de alguma maneira pelas fortes chuvas que atingiram o estado, com enchentes, desmoronamentos e isolamentos físicos de algumas regiões. Uma tragédia humana sem precedentes. Áreas urbanas foram devastadas e enormes prejuízos econômicos acumulados. No setor privado, um dos setores mais afetados foi o agronegócio, desde a produção no campo à agroindústria, com perdas financeiras bilionárias e entraves de todas as ordens. Abordaremos aqui hoje os desafios para a recuperação do agronegócio gaúcho e o futuro de um dos mais importantes setores para a economia do Estado e do país. Antônio e Giovanni, bom dia. Obrigado pela presença e por terem aceitado o nosso convite. Bom dia, Isadora. Bom Bom dia, dia, Giovanni. bom dia a todos. Bom, antes de começarmos a entrevista, eu convido você que nos assiste a se inscrever em nossos canais para acompanhar os nossos conteúdos abertos no LinkedIn, no YouTube, no Instagram e no Twitter. Aproveite também e já deixe seu like aqui nessa live e ative as notificações para saber das próximas. Bom, passados 2 meses e meio das enchentes que afetaram o estado, foi um período de muito cálculo, de conhecer as perdas, de ver o real impacto das enchentes no agronegócio gaúcho. Antônio, começando por você, de que ordem foram as perdas registradas no campo, tanto na agricultura quanto na pecuária? Bom, Isadora, em primeiro lugar, é um prazer estar contigo, com o Giovanni Baggio, com com toda a audiência da TV Estadão. E, olha, bom, em primeiro lugar, eu queria deixar claro, tá, que nós não estamos vivendo um problema da enchente. Nós estamos vivendo um problema climático. Então, ou seja, o problema é mais amplo. Por que, Isadora? Porque essas mudanças todas que aconteceram, que aliás, lá em 1941 já tinha acontecido algo muito, muito semelhante ao que nós vivemos agora, só que agora a gente tem muito mais gente, né? A gente tem muito mais produção, enfim, os problemas são maiores, e pelo jeito a nossa capacidade de nos organizar enquanto Estado para proteger as cidades, etc., parece a mesma lá de 1941, parece que não evoluiu muito pouco, pelo menos os resultados estão aí para todo mundo ver. Agora, o fato é que não é a enchente. Nós tivemos uma super laninha e um super El Ninho seguidos, que saiu de um para o outro. Como aconteceu lá em 1941, como tem outros registros antes de 1941, de algo semelhante a isso. Então, nós tivemos 2 anos consecutivos de estiagem. E depois nós tivemos as enchentes. Então, ou seja, não dá para nós desassociarmos os problemas, porque a enchente ela ganhou uma notoriedade imensa em virtude das perdas humanas que aconteceram e fato de ter acontecido dramaticamente nas cidades. Agora, o problema da estiagem, ele acontece lá na fazenda. E aí o produtor que enxerga. O meio urbano vai enxergar depois com os efeitos econômicos, que são devastadores. Agora, não tem aquele, não é uma água entrando na casa das pessoas. Então, primeiro ponto, eu quero lembrar que nós vivemos, e agora, graças a Deus, acabou. Os meteorologistas há um consenso em relação a isso, acabou. O Rio Grande do Sul vai voltar a ser um estado seguro de produção, que produz muito bem, estável, etc. Mas nós tivemos 3 anos consecutivos de problemas, aonde a enchente foi o último, mas ele não foi o todo. Segundo ponto importante que nós temos que considerar é que nem toda enchente ela gera todo o problema. Porque eu tenho enchentes que não acontecem por uma subida de um rio, como que vem descendo a serra de maneira devastadora,
como aconteceu no Rio Taquari, como aconteceu no Rio Jacuí, como aconteceu no Rio Caí, Gravataí, enfim, a nossa bacia que termina chegando em Porto Alegre, no Lago Guaíba. Não foi só isso. Nós tínhamos lavouras que estavam prontas para ser colhidas e que choveu 500 milímetros em cima. Ou seja, eu não tive, tudo bem, eu não tive um rio varrendo aquela propriedade, porque ela está longe do rio, mas chover 500 milímetros, quando a média esperada para o mês é 100, 112, chover 500 numa época de colheita, você vai ter perdas. É natural que elas aconteçam e elas sejam importantes. Ainda bem, Isadora, que nós tivemos essas perdas acontecendo num percentual de lavoura que restava para colher menor em relação ao que já tinha sido colhido, olhando para o estado inteiro. Algumas regiões não. A região sul do estado, por exemplo, ainda havia a maior parte a ser colhida. Então as perdas lá serão maiores. Na metade norte do estado, que é a principal região produtora, as perdas foram pequenas, em virtude deste problema que eu estou narrando aqui. Mas o importante é que que o telespectador aqui da TV Estadão, ele tenha consciência que a enchente, ela é um dos fatores, olhando do ponto de vista do tempo, e ela não é o único fator quando se refere a chuvas, porque excesso de chuvas, mesmo que a enchente não passe na propriedade, chover 500 milímetros em cima de uma lavoura é óbvio que é terrível em termos de produtividades para o que restava a ser colhido. Então, nós temos tido 3 anos difíceis e as perdas elas superaram os 150 bilhões de reais quando a gente olha todo o ciclo e olhando não só a agricultura, mas a gente olha a agricultura, a gente olha a indústria, olha serviços, o que o Estado deixou de produzir, enfim, quando a gente pega tudo, as perdas elas são bastante grandes, muito maiores do que da enchente. E, Giovanni, como que as enchentes e também todo esse problema climático que o Antônio trouxe aqui para a gente, elas afetaram a indústria, e especificamente aqui a agroindústria gaúcha? Já é possível mensurar o tamanho do prejuízo relacionado em virtude das dificuldades de escoamento, se a alimentação realmente foi o segmento mais afetado? Perfeito. Primeiramente, Isadora, eu gostaria também de agradecer o convite, né, de estar participando aqui com vocês. Sim, a gente percebe um impacto muito grande na indústria, né? E conforme o Antônio bem falou, a gente vinha de 2 anos muito difíceis, né? E a indústria gaúcha, que tem uma ligação muito forte com a agricultura, tanto é que a gente usa muito o termo agronegócio, né? Porque a nossa indústria é muito conectada, né? São elos que dependem um do outro, né? Então, por exemplo, no ano passado, né, a nossa indústria do Rio Grande do Sul teve o segundo pior desempenho do país em termos de produção industrial, né, e muito por conta dessa dificuldade também que a gente teve no campo. Tem outros fatores que também influenciam, né? A gente tem a taxa de juros elevada, né? A gente produz muito bem de capitais, mas muito por conta dos problemas climáticos. E quando a gente estava projetando esse ano, né, no final de todos os anos, a gente faz um balanço econômico e projeta o ano seguinte. Eu lembro que a gente escreveu lá nas nossas notas que as nossas projeções elas estavam condicionadas a que não acontecessem problemas climáticos. A perspectiva era boa para o ano de 2024. Felizmente, a gente viu que depois de 2 anos de muita falta de chuva, agora tivemos chuva em excesso. Contabilização aí de perdas realmente nos leva a dados históricos, né? A gente tem, por exemplo, o IBGE acabou de divulgar na sexta-feira dados da produção industrial, né, do Rio Grande do Sul, e a queda que a gente teve de maio contra abril, né, foi a maior já registrada, né, desde a série, do início da série que a gente teve lá em 2002, né, caiu 26%. Quando a gente olha maio contra maio do ano passado, né, a queda foi de 22,7%. É uma queda também que nos remonta a períodos parecidos, né, a quedas parecidas com o que a gente teve lá na pandemia, né, quando as indústrias e todo o setor produtivo praticamente paralisou, né, nos meses de março, abril e maio.
E também quando a gente começa a olhar os segmentos que mais influenciaram essa queda histórica que a gente teve no Rio Grande do Sul, né, a gente percebe que o setor de químicos, e aqui, né, a nossa indústria produz muito fertilizante, né, que é utilizado como nas lavouras aí, fertilizantes, defensivos agrícolas. É outro setor que caiu muito, né, o segundo aí que teve maior impacto foi o setor de máquinas e equipamentos. Aí praticamente metade das máquinas e equipamentos que a gente produz no Rio Grande do Sul são máquinas agrícolas, né? Então, tu vê a nossa relação muito forte com o agronegócio. Terceiro que mais caiu foi o segmento de alimentos, né? Então, todo o processamento que a gente tem de alimentos. Quarto, veículos, e veículos aqui também, né, muitos são utilizados no agronegócio, né, para escoar sua produção. E o último, né, para fechar essa lista dos principais, foi o segmento de tabaco, né, que também tem a ver com agronegócio. Então, a nossa indústria é muito ligada ao agro e os principais segmentos que caíram, né, os que mais sofreram nessa enchente, são relativos ao agronegócio. Então, é uma situação muito difícil, né, de problemas que a gente já tinha, né, eles se agravaram agora com essa enchente. Então, os desafios são enormes aí que a gente tem pela frente. Giovanni, em que momento encontra-se hoje a retomada das atividades produtivas da indústria no estado? Qual o cenário atual da agroindústria de normalização da atividade, de escoamento? Certo, né? Num primeiro momento, principalmente ali na primeira quinzena de maio, né, a gente teve muitas empresas que pararam totalmente, né, que simplesmente não conseguiram produzir, seja por conta, de deslizamentos, de inundações, ou por conta do problema logístico, de empresas que não conseguiam nem receber insumos, nem escoar seus produtos. Muitas empresas também com problemas com seus colaboradores, né, elas não conseguiam chegar nas empresas, muitos perderam suas casas, perderam tudo que tinham, né? Então, todos esses problemas causaram interrupções na produção, principalmente na quinzena de maio. Muitas empresas estenderam essa paralisação para o restante de maio também. Tem muitas delas que não conseguiram voltar, né, infelizmente, e ainda seguem num processo de retomada, né? Então, muitas delas que simplesmente dependiam de algum problema logístico estão conseguindo voltar a operar, né? Não que a logística, que é tão importante, né, para o funcionamento aí da nossa economia, já esteja totalmente restabelecida, mas muitos acessos foram já, pelo menos parcialmente liberados, né? Algumas estradas que estavam bloqueadas foram liberadas, então já se consegue fazer um trânsito mínimo de veículos, né? Muitos que não, a gente não consegue passar com caminhão, né? E isso é muito difícil aí para as empresas, mas um mínimo de mobilidade foi retomado. Então a gente espera a gente acredita que aos poucos isso também vai melhorando. Então o pior momento já passou, né, de paralisação total, né, de empresas que não conseguiam realmente operar, né, mas a volta completa ainda não foi feita, né? A gente não conseguiu voltar ao nível de normalidade que a gente tinha antes, né? E a gente acredita que isso não vai ser uma recuperação que vai se dar de forma imediata. Deve demorar um tempinho para que tudo volte ao normal. E, Antônio, no campo, em que proporção já foi possível essa retomada, considerando aí que você pontuou que não são só as enchentes, mas que as enchentes trouxeram solos encharcados, né, silos destruídos, aviários destruídos. Em que ponto que está essa retomada? Isadora, antes de tocar nesse ponto, eu queria trazer um dado que vai ao encontro do que o Giovanni falava agora, para que fique claro para nossa audiência, porque não existe o problema da indústria e o problema da agricultura ou do serviço, todo mundo está ligado. E eu acho que esse número deixa bastante claro isso. A nossa maior indústria, em termos de faturamento, é a Abates. Então, a segunda é produção de ração, que é usada em suínos e aves que serão abatidos na maior indústria. O terceiro é esmagamento de soja. A quarta é produção de elastômeros, que não é agronegócio, e a quinta é fabricação de máquinas agrícolas.
Então, se a agricultura vai mal, a indústria tende a ir mal e vice-versa, porque nós somos absolutamente conectados uma coisa na outra. E quando nós olhamos, por exemplo, as exportações do mês de junho, de maio e junho, nós perdemos foi principalmente nas carnes. Por quê? Porque elas são mais dependentes da logística. Grãos, nós temos boa parte da nossa armazenagem no estado no Porto de Rio Grande. A gente tem uma boa estrutura lá de armazenagem. Então, para um mês, 2 meses, a gente consegue manter o nível de exportação sem ter prejuízo no volume. Carnes não. Carnes é da mão para a boca. Carne desce da fábrica e já vai no container para ser embarcado. Então, nós tivemos um problema bastante sério que tem a ver com a nossa capacidade de produção, com certeza. Ali, o Vale do Taquari, ele é pródigo em produção de aves e suínos. Agora, tivemos também a questão logística. E tem um outro ponto adicional também que é importante. O CAGED, né, que é a pesquisa do CAGED dos empregos, ela mostrou uma perda, uma destruição de 22 mil postos de trabalho no mês de maio. E seguramente agora em junho vem outro número muito ruim, o que sugere que as medidas que estão sendo tomadas pelo governo federal de segurar a empregabilidade, elas não estão funcionando. Elas estão chegando tarde e insuficientes. E o número está aí para demonstrar. E essa insuficiência a gente também está vendo na forma como as pessoas estão lidando com as suas dívidas. Porque o que acontece, Isadora? Você é uma jornalista experiente no agronegócio, você sabe como é que ele funciona. Agronegócio trabalha com nível alavancado de crédito. É uma característica do setor. A gente pode passar horas aqui discutindo o número, quanto é bom, quanto é ruim, eu topo fazer essa discussão outro dia. Mas o fato é que um setor que cresce a uma taxa média de 2 dígitos, é natural que ele tenha um nível de alavancagem significativo. Nós somos um país que o acesso ao crédito, ele de longo prazo, ele é muito escasso. Nós acessamos crédito, sim, mas a maior parte dele é de curto prazo. Então, o que acontece? Quando eu tenho um produtor que está num processo de crescimento e ele passa por um problema como esse que nós vivemos, ele tende a ter a maior parte do seu passivo circulante, ou seja, lá no alto do balanço, lá, que são aquelas dívidas que precisam ser pagas dentro do mesmo exercício. E o cara só tem aquela safra para pagar. Então, justamente por essa característica, o próprio Manual do Crédito Rural, ele prevê que em eventos como esse, o produtor possa alongar este passivo para que ele possa pagar com mais de uma safra. Isso é normal. Poxa, se eu tenho, se Deus me livre, né? Tiver um problema de saúde, que eu precisar fazer algum procedimento e eu me apertar no cartão de crédito, eu vou lá, no app do celular ali, eu já resolvo meu problema. Eu troco um fluxo de curto prazo caro por um fluxo de longo prazo mais barato. A gente faz no app isso. O produtor rural não consegue fazer isso, não tem esses mecanismos. Então precisa ter o manual do crédito rural, tem todo o regramento. E até agora não foi estendido aos produtores rurais um sentido de poder fazer isto que é uma obviedade. E essa demora da liberação para fazer isso tem incomodado, tanto que na semana retrasada nós tivemos um movimento no Rio Grande do Sul, o SOS Agro, que por enquanto é dos produtores rurais, tá? Por enquanto. O que vai acontecer na sexta-feira agora já não deve ser só de produtores. Tinha 5 mil pessoas. Este próximo já estão esperando 10 mil pessoas, que inclusive não são só do agro, são pessoas de outros setores também que estão incomodadas com a falta de ação. E o governo federal, ele tem prometido, o próprio ministro Fávaro tem trazido um desejo de se fazer, inegavelmente, ele tem sinalizado nesse sentido nas últimas semanas. Agora, nós não vemos isso nos outros ministérios, principalmente o Ministério da Fazenda. A gente não vê isso com clareza. E nós não estamos tendo uma sinalização. Então, o que está acontecendo? Hoje, o maior problema não é nem o solo. Porque o solo, tudo bem, encharcou, já secou, o que perdeu, perdeu, o que não perdeu, o que dá para plantar, será plantado. E a questão é o seguinte: da onde é que os produtores vão tirar o crédito para comprar os insumos para plantar a safra 25? Esse hoje é o grande problema, porque a gente vem de 3 safras estressadas e, consequentemente, os níveis de alavancagem ficaram muito altos, precisa ter esse alongamento, que eu acredito que terá.
mas está demorando demais. Isso está gerando uma série de preocupações e uma elevação desnecessária da temperatura política, que poderia ter sido evitada se as respostas óbvias já teriam sido dadas. Se o governo tivesse copiado e colado o que fez na pandemia, nós já estaríamos com 90% dos problemas resolvidos. Antônio, só um ponto. Você mencionou hoje as dívidas, o pagamento das parcelas das dívidas estão suspensas por uma decisão do Conselho Monetário Nacional Isso. até 15 de agosto, né? A questão que você coloca aqui é, para além dessa suspensão, uma prorrogação, um alongamento dessas dívidas com um prazo que o produtor consiga cumprir. Sim, Isadora, porque parcelar para o 15/8, ele é uma medida inteligente, correta, era a nossa demanda, inclusive. Nós demandamos isso para o governo. É para dar tempo, nesse tempo, de se construir um parcelamento. Ou seja, eu tirar do passivo circulante e mandar para o passivo não circulante. E manter a adimplência do jeito que ela é no Rio Grande do Sul. Que é sempre bom lembrar, aqui nós temos muitos investidores assistindo certamente o TV Estadão. Tem muita gente preocupada com o Rio Grande do Sul. Gente, olha só, com 2 estiagens e uma enchente, o Rio Grande do Sul só perde para Santa Catarina entre a melhor adimplência no agro e é depois da vírgula, viu? É depois da vírgula. Ou seja, o Rio Grande do Sul, ele costuma ser o melhor pagador e continua com um nível de adimplência sensacional. O que nós estamos falando é trabalhar para manter isso e de maneira sustentável. O 15/8, ele foi uma medida necessária, mas para quê? Para dar tempo de construir uma medida mais estruturada. O problema, Isadora, é que não foi construída até agora. E aí, bom, mas o governo está não, mas se não tiver, a gente prorroga de novo. Tá bom. E vai conversar com as plantas para elas prorrogarem também o período de plantio? Porque existe uma janela de plantio, que é dada pela natureza. Vai ser negociado com a natureza? A natureza vai aceitar que a gente plante mais tarde e vai dar tudo certo em termos de produtividade? Tem que negociar com as plantas. E é sempre bom lembrar uma frase, que eu, infelizmente não vou me lembrar agora, o Prêmio Nobel de Economia que falou, agora que trouxe essa frase, mas se referia a eventos como esse. Os animais e as plantas não leem relatório. Então, as plantas e os animais que nós produzimos, eles não leram a resolução do Conselho Monetário Nacional. Então, não dá para prorrogar mais, tem que resolver. E o que nós vimos é que o governo utilizou muito mal esse período para resolver o problema, porque até agora não tem nada concreto, nada. Tem uma prorrogação e tem um fundo garantidor que não é só para o agro, e que se não, só que um fundo garantidor sem ter uma linha de crédito para encostar o fundo garantidor não serve para nada. Então, a linha de crédito está pendente, até agora nós não temos nada nesse sentido e o 15/8 está aí. Por isso que as pessoas estão indo para a rua, Isadora. Sim. E, Giovanni, na sua opinião, onde que está essa maior necessidade agora de apoio para a reconstrução? Você concorda que passa pelo crédito também? São desafios de infraestrutura? Onde que realmente está esse maior gargalo? Agora, porque a gente vê, logo no início das enchentes, a gente vê de imediato uma ampla mobilização, né? Tanto do ponto de vista humanitário, quanto de ajuda aos segmentos econômicos. Mas agora, passados 2 meses, na sua opinião, você concorda com o Antônio? Onde que está essa maior necessidade de apoio para a reconstrução do agro? Perfeito, né? Estou de pleno acordo aí com o Antônio, né? Realmente a gente tem visto a mobilização diminuindo, né, por parte de toda a sociedade, de imprensa, inclusive, né? Passado o tempo, a gente vê que as medidas não chegaram, a mobilização vem diminuindo e a gente vem ficando cada vez mais preocupado, tá? Eu acho que um ponto que o Antônio mencionou é que não precisava inventar nada. Era só fazer a mesma coisa do que foi feito lá atrás. Medidas muito semelhantes, parecidas com o que a gente fez durante a pandemia, no campo trabalhista, no campo tributário, no campo de crédito, né? Tudo isso resolveria o problema, né? Mas isso não foi feito. Então a gente tem as maiores urgências, eu diria, nessas 3 áreas. No campo trabalhista, né, a gente tem o que foi feito é muito insuficiente, né? Aquela medida de pagar 2 salários mínimos, sendo que a empresa precisa completar o salário do trabalhador, né, e garantir depois a estabilidade desse funcionário pelo dobro do período do pagamento, ou seja, por 4 meses, né?
tem muitas empresas que nem pegaram essa medida. Não pegaram porque elas não têm garantia alguma que elas vão conseguir voltar a produzir, que elas vão conseguir voltar a operar de uma maneira competitiva, né, que elas consigam garantir esse salário e essa manutenção do emprego para o trabalhador. Né? Então, se o governo tivesse feito algo semelhante ao que foi feito lá na pandemia, permitindo que as empresas reduzissem jornada, fizesse a suspensão de contratos, reeditasse o benefício emergencial de emprego e da renda, tudo isso daria uma segurança tanto para os trabalhadores quanto para as empresas nesse momento de reconstrução. Outro ponto, né, no campo do crédito, né, eu acho que o Antônio já passou bastante a situação aí, principalmente do agro, né, mas a indústria também está esperando medidas mais fortes. A gente tem que, tudo que foi anunciado é muito insuficiente, né, e demorou muito para chegar. Né. O crédito do Pronamp para pequenas micro e pequenas empresas demorou para chegar e esgotou muito rápido. Aqueles 15 bilhões do BNDES, do anúncio para o início da operação foram mais de 40. E as empresas, essa linha começou a operar na semana passada, e eu tenho muitos relatos de empresas com dificuldade para acessar. O crédito para capital de giro, né, que é super importante nesse momento para as empresas, esgotou em 2 dias. As principais instituições financeiras do Rio Grande do Sul já não têm mais recursos para emprestar. As condicionalidades também são restritas a empresas na mancha, né? Tem muita exigência também de cadastro, né? Isso precisa ser flexibilizado nesse momento, né? Então, essas medidas precisam ser melhoradas, né? No campo tributário, né, a gente está fazendo o adiamento do pagamento de muitos tributos, mas com as empresas não conseguindo operar, elas não vão conseguir pagar isso lá na frente. Então, em muitos casos, isso deveria ser feito de uma forma diferente, feito em muitos casos a anistia, inclusive, desses tributos. Então, são medidas que estão vindo, a gente diz, elas são bem-vindas, sim, né, mas elas são insuficientes para resolver o nosso problema. Então, a gente clama ainda por, que nem o Antônio disse, as empresas, as pessoas estão começando a se manifestar até de uma forma mais forte, porque o tempo está passando e parece que para algumas pessoas, né, para algumas pessoas importantes nesse processo, os problemas já foram resolvidos, né, mas os problemas nem começaram a aparecer. Então, é uma situação bastante difícil ainda que a gente vive aqui. Giovanni, você comentou a questão da anistia a alguns tributos. Em relação a crédito, você vê demanda, então, por novas linhas de financiamento, isso, mais recursos mesmo na ponta. Perfeito. A gente vê uma disparidade muito grande do que é anunciado e o que chega efetivamente na ponta. Então, os bilhões e bilhões que a gente ouve falar nos anúncios, as empresas não estão conseguindo acessar, por uma série de motivos, né? Seja porque as instituições financeiras chegaram no seu limite aqui no Rio Grande do Sul, elas precisam de uma liberação por parte das autoridades monetárias para conseguir emprestar mais, né? Seja pelas exigências de cadastro, de certidão negativa de débitos, né? Tudo isso, né, para empresas que foram muito afetadas. Tem algumas exigências, inclusive, né, como é que as empresas vão conseguir dar alguma garantia, né, de faturamento, de patrimônio, se elas perderam tudo que elas têm? Elas não têm mais faturamento, elas não têm mais patrimônio. E é importante a gente mencionar, né, que não são todas as empresas que estão assim, né, que estão em extrema dificuldade, mas tem aquelas que estão em muita dificuldade, elas estão, é muito difícil de elas se reerguerem se medidas fortes não forem tomadas. Nós temos uma heterogeneidade muito grande, né? Tem empresas que sofreram demais, tem algumas que não sofreram tanto, né? Então, medidas diferentes precisam ser tomadas para empresas em situações diferentes, né? Então, essa urgência, né, a gente clama para que isso aconteça, porque, inclusive, numa consulta que a gente fez com as empresas no final de maio, ali, início de junho, muitas delas, né, cerca de 20% das empresas não tinham ainda retomado a produção ali no início de junho, e muitas diziam que não sabiam se iam retomar, né, se iam conseguir voltar, que conseguiriam se reerguer
Então, o tempo vai passando, né, e se as coisas não acontecerem, a gente corre o risco de perder muitas empresas importantes e as consequências disso para a economia, para os empregos, a gente sabe que são devastadoras. Antônio, e eu queria entender se, na sua opinião, a execução imediata dessas medidas emergenciais vai refletir na safra de agora, na safra 24-25 que o Estado deve semear, né? Isso vai refletir na intenção de plantio do produtor, no quanto que ele tende a investir em adubo, em fertilizante, em tecnologia. Como que vocês estão vendo essa combinação de fatores? Isadora, a sua pergunta é a pergunta central que todos nós estamos tentando responder. Eu acredito que ainda dá tempo, tá? De termos uma boa safra 2025 dentro do, digamos, do tabuleiro que nós estamos acostumados. Agora, se o governo não der as respostas como se espera dele, nós teremos uma safra 2025, mas provavelmente não com o mesmo nível de tecnologia e com muitas propriedades trocando de mão, né? Havendo uma concentração maior. E tem um ativo aqui que nós temos no Rio Grande do Sul, que, aliás, o governo, este atual governo, gosta muito disso, tem um apreço por essa característica, que são de propriedades menores. Aqui, a média da propriedade no Rio Grande do Sul é 50 hectares. Aqui, um produtor de 1.000 hectares a gente chama de grande. Um produtor de 1.000 hectares no Centro-Oeste é um sítio. Aqui, para nós, é um grande produtor. Então, nós vamos ver os maiores tomarem as áreas dos menores, porque eles não vão ter outra alternativa senão abandonar a atividade, se não conseguirem ter um modo de manter a roda girando. E sobre essa questão dos anúncios, nós temos que entender o seguinte: o governo já anunciou mais de 100 bi para o estado do Rio Grande do Sul. E a gente olha aí os outdoors, Brasil afora, enfim, inclusive aqui em Porto Alegre tem vários outdoors. Tem um, inclusive, que eu vejo todas as manhãs, um eletrônico que vai, quando eu vou deixar meu filho na escola, eu tenho que ir para todo dia, eu paro numa sinaleira, num semáforo, fico vendo lá. Mais de 100 bi, tá? 57 bi 300 não é dinheiro do governo. 50% desse dinheiro é dinheiro para pegar nos bancos. Para pegar nos bancos. Pô, mas isso a gente faz sozinho, não precisa de ajuda do governo. Isso a gente faz, sempre fez. Sempre fez. A gente precisa de um aporte maior para ajudar nessas garantias. Porque, como muito bem o Giovanni disse, como é que eu entrego em garantia? Você acha que algum banco quer em garantia uma empresa que ficou debaixo d'água? Antes ele queria, agora ele não quer. Bom, ele mudou de postura, sim, mas natural que seja assim. Então, se a gente tem Estado e paga para ter Estado, né, então o Estado tem que agir nesses momentos. 50% do dinheiro é crédito desses mais de 100 bilhões. Nós temos os recursos para o governo do estado. O governo prorrogou o pagamento da dívida. Ele não perdoou, ele prorrogou por 3 anos. E sim, ele perdoou o juro, que é uma boa medida, mas não é toda a parcela, é só o juro. Mas no anúncio vai todo o dinheiro, 100% do valor é contabilizado como auxílio para o Rio Grande do Sul. Prorrogar não é auxiliar, gente, vamos combinar. Antecipações, dá 15% de todo o valor são antecipações. Antecipação de imposto de renda, sim, mas já é meu. Antecipação do Bolsa Família, não sei o que, não, mas já é meu. Ah, mas o FGTS pode pegar, sim, o FGTS é meu. 15% de todo o valor anunciado é dinheiro da gente. Aí nós olhamos lá, arroz, fazer leilão de arroz, que é um crime contra o Rio Grande do Sul, é um escândalo. E não estou nem falando que é um escândalo de corrupção em Maracutaia, tá? Porque quem falou em Maracutaia foi o presidente da República, eu não sei. Mas também não discuto com ele esse assunto. Agora, aquilo lá é um escândalo pelo ato, não é nem se tinha ou não tinha corrupção, aquilo é um escândalo. Usar o decreto legislativo 36, que é para ajudar o Rio Grande do Sul, para amassar o Rio Grande do Sul, para fazer uma política ideológica, isso é um escândalo. Isso dá 7 bilhões e 200, 6,3% está contabilizado como auxílio ao Rio Grande do Sul. E aí a gente vê assim, tá, mas o que efetivamente aconteceu? Social. No social se gastou 2.800, uns 5.100 reais, que inclusive muita gente está pegando esse dinheiro e indo para outros estados. Bota sua família no carro para outros estados. Por quê? Porque ele vai lá. Digamos que o Giovanni seja o dono da indústria que eu trabalho. Eu tenho uma mão de obra qualificada. Eu tenho mercado no Brasil inteiro. Eu vou lá falar com o Giovanni. Giovanni, e aí? Giovanni, ó, Antônio, tá aí, ó. Olha a situação que tá a minha indústria.
Tá, mas e qual é a perspectiva? Pois é, nós estamos esperando. Vai ter algum auxílio? Vai ter, mas nós estamos esperando. O que que um pai de família, uma mãe de família responsável faz? Pega os R$ 5.100, bota a família dentro do carro e vai para Santa Catarina, vai para o Paraná, vai para São Paulo, onde tem demanda por essa mão de obra. Então, pô, se o cara que me emprega não tem certeza da minha continuidade aqui, eu preciso ter certeza da continuidade da minha família. Eu vou embora. E nós estamos perdendo muita gente qualificada que vai fazer falta nesse processo de reconstrução. Só para você ter uma ideia, para cada real que o governo estava disposto a gastar com o social, ele estava disposto a gastar 2,5 vezes com esse leilão de arroz, que é uma coisa absurda. A questão da habitação, o governo também se dispôs a ajudar com a habitação, palmas, ótimo, maravilha. 2 bi, 2 bi 180. Para cada real com leilão de arroz, aliás, para cada R$ 1 em habitação, R$ 3,30 com leilão de arroz. Faz sentido isso? Ali com os gastos com reconstrução, ponte que caiu aqui, não sei o que, 3 bi 900. É pouco, gente. Ou seja, olha, eu vou dizer um negócio. Ainda bem que a pandemia, quando aconteceu, não estava com esse espírito de reconstrução. Porque se nós tivéssemos o espírito de cuidar da economia na época da pandemia, que era com o Brasil inteiro, com o que está se fazendo agora no Rio Grande do Sul, olha, o Brasil estaria bastante encrencado. Porque agora era só copiar e colar. A diferença não eram 27 estados, era só um. E nós estamos vendo muito mais propaganda do que atitude. Nosso tempo está chegando ao fim aqui. Temos, então, as incertezas de safra, incertezas quanto ao auxílio efetivo, né, as medidas emergenciais. Mas eu queria finalizar com vocês com uma questão um pouco mais à frente, duas, na verdade. O tempo necessário que cada um de vocês estima para a recuperação completa do agronegócio do Rio Grande do Sul, considerando que a gente está falando, então, de 3 secas seguidas, episódios de enchentes, uma previsão Duas ainda secas seguidas. 2 secas seguidas, isso. Uma previsão ainda de um laninha neste ano, que pode trazer uma nova seca para o estado. Quanto tempo vai ser necessário para essa recuperação completa? E como que vocês enxergam o agronegócio gaúcho em 10 anos, 20 anos? Pode haver uma mudança na dinâmica geográfica, até mesmo do agronegócio no estado? Giovanni, se você quiser começar. Perfeito. É difícil ainda a gente ter uma estimativa, né, de retomada, de quando que a gente vai retomar o patamar anterior. Mas eu fico com uma preocupação muito mais para o médio e longo prazo do que para o curto prazo. Né? A gente pode até restabelecer os níveis que a gente tinha anteriormente, né? Números melhores devem começar a surgir, né? Em junho, julho, né? Eu diria talvez não melhores, mas menos piores do que a gente teve em maio. Esse processo de retomada, ele deve acontecer aos poucos. Mas a minha preocupação fica muito mais no médio e longo prazo. A gente já tinha muitos problemas. A economia do Rio Grande do Sul já tinha muitos entraves em termos logísticos, em termos demográficos. Então, uma série de fatores que prejudicam a nossa produtividade, a gente tinha, eles foram agravados agora com esse problema que a gente teve das enchentes. Aí tem alguns estudos aí para a economia americana, né? O pessoal já está mais acostumado, convive há mais tempo com desastres, né? E eles estimam, né, que cerca de 80% do impacto de uma tragédia climática, ele não acontece no curto prazo, mas sim no médio e longo prazo, por conta principalmente do que o Antônio vinha comentando anteriormente, né, nessa questão de perda de expectativas, perda de perspectivas. Se uma família, isso vale também para empresas, não se sente mais segura de permanecer no mesmo local, né, para produzir, para viver, né, para criar a sua família, né, para cuidar dos seus negócios, né, elas vão embora. Né? E muito, então, dos impactos que esses estudos mostram para a economia americana é de migração, é de perda de expectativas que fazem com que simplesmente pessoas e empresas deixem os locais. Então, é urgente que a gente, ao mesmo tempo que os governos ajudem, né, e trabalhem junto com as empresas, no sentido de reconstruir, né, tanto a infraestrutura, dos negócios quanto a infraestrutura pública, mas que sejam feitas medidas que mostrem que
a gente está se preparando para que quando acontecer de novo algo parecido, né, os estragos não sejam tão grandes. Então é difícil a gente ter um período, né, de dizer quando que a gente vai se recuperar, né, mas a gente precisa trabalhar, né, nessas duas frentes, né, reconstrução, né, da infraestrutura, dos negócios, mas também de prevenção, para que quando acontecer a gente esteja mais preparado, porque a gente se mostrou, né, que a gente não estava preparado para tudo que aconteceu. Antônio, como que você vê o agro gaúcho em 10 anos, 20 anos? Isadora, eu concordo 100% com o cenário do Giovanni para o macro do estado do Rio Grande do Sul. Para o agro em particular, pegando só ele, tá? Eu sou bastante otimista. Eu não tenho dúvida que o agro vai se recuperar e bem. Nós temos não sei se serão as mesmas pessoas, mas que o agro se recupera, se recupera. Então, o que que a gente observa, tá? Quando nós olhamos os economistas gaúchos aqui, os da área empresarial, eu, Giovanni e outros colegas, quando deu problema, a gente entendeu assim que a recuperação passava em quatro pilares. Nós tínhamos que cuidar das pessoas, as pessoas que estavam desabrigadas, enfim, essas pessoas precisam voltar para sua casa, ela tem, no mínimo, tem que ter uma cama, um fogão, uma geladeira, né? E uma casa, que muitos perderam a casa, né? Ah, nós tínhamos que cuidar das empresas, porque essas pessoas, por mais que o Brasil seja um país maravilhosamente solidário e todo mundo ajudou essas pessoas que passaram por esse tipo de dificuldade, a recuperação vem delas. Então elas têm que estar empregadas. Então eu tenho que cuidar das empresas também. Se eu não cuidar das empresas, eu não estou cuidando dessas pessoas. Então, o segundo pilar eram as empresas. O terceiro pilar eram os governos de estado e municípios, porque alguém tem que tirar as montanhas de lixo, alguém tem que fazer as obras de infraestrutura, absolutamente necessárias e assim por diante. Então, nós tínhamos que cuidar de cada um desses pilares. E a forma como nós cuidássemos, ela ia dizer o quão rápido nós nos recuperaríamos, se em V ou se em U. Para mim, está muito claro que nós vamos nos recuperar em U, tá? Porque está demorando as medidas e a gente imaginava que as coisas seriam tipo um copia e cola da pandemia e aí recupera em V mesmo. Acho que vai demorar um pouco mais. Mas o agronegócio, quando a gente olha num horizonte mais longo, nós estamos vendo um crescimento. Nós não. Ah, mas esse ano é um ano de laninha. Sim, a maior safra da nossa história foi no ano de laninha. O problema não é o laninha ou o El Ninho, são os supers. E esses são raros. E nós atravessamos um período. Bom, a última vez que tinha acontecido tinha sido em 1940. Quem sabe o próximo seja daqui a 80 anos também. Talvez não, talvez seja mais rápido, não sei. O fato é que essas coisas fazem parte do setor. Não foi só o Rio Grande do Sul, o Mato Grosso, o Goiás, Mato Grosso do Sul passaram problemas de estiagem quando a gente estava tendo aqui excesso de chuvas. Os Estados Unidos tiveram problemas de estiagem também. Ou seja, esses são fatores que acontecem no mundo inteiro. A Índia teve um problema seríssimo de desabastecimento de água por conta de estiagem. Ou seja, acontece. E aconteceu. Já não é a primeira vez, não é a última. Nós vamos nos recuperar, nós vamos crescer. O Rio Grande do Sul vai continuar produzindo no agronegócio, nós vamos continuar pagando as nossas contas em dia, como é o costume do produtor rural gaúcho. Nós vamos continuar investindo e vocês vão ver agora na Expo Inter. Vai ter Expo Inter e nós vamos ter investimento, porque faz parte do nosso processo de reconstrução o confiar em nós mesmos e nós vamos fazer. Bom, com essa mensagem de otimismo, mas também de urgência, nós chegamos ao fim aqui de mais um broadcast nas redes. Muito obrigada ao Antônio da Luz, economista-chefe da Farsul, e Giovanni Baggio, economista-chefe da Fiergues, que aceitaram participar da entrevista. Nós que agradecemos, seguramente, tanto eu quanto o Giovanni vai falar agora, mas eu quero te agradecer a oportunidade de falar contigo, o pessoal da TV Estadão, toda a audiência, e com o Giovanni, que além de um brilhante colega, é um grande amigo. Perfeito, também agradeço, Isabela, Antônio. Conversar com o Antônio é sempre um prazer, é uma aula que a gente tem. Esperamos que tudo se acerte, né, para que o nosso estado aí volte, né, a ter dias melhores. Eu tenho certeza que isso vai acontecer também. Bom, obrigada também a você que nos assistiu. Essa entrevista vai ficar disponível aqui no nosso canal do YouTube e no terminal do broadcast. Seguindo as nossas redes sociais, você fica por dentro de todas as outras conversas do broadcast nas redes.
Curtam essa live, se inscrevam no canal e acompanhem nossas redes. Um abraço e até a próxima!